Bom dia, manhã de 30 de junho, para mais uma dificuldade bíblica. E essa é a nossa dificuldade de número 181. Estamos vendo dificuldades no livro de Josué. E aqui vai mais uma. Quando Josué, capítulo 23, verso de número 16. Essa é a nossa dificuldade de número 181. Diz assim: quando transpassardes o concerto do Senhor vosso Deus, que vos tem ordenado, e fordes e servirdes a outros deuses, e a ele vos inclinardes, então a ira do Senhor sobre vós se acenderá, e logo perecereis de sobre a boa terra que vos deu. Olha só, quando Deus fez a promessa da terra a Abraão, Gênesis capítulo 12 a 15, a Isaac em Gênesis 26 e a Jacó em Gênesis 46, não havia condições. Parece que era um concerto sem condições nenhuma ou incondicional. Deus dizia: eu vou abençoar sem condições, né? Sem estabelecer nenhum pré-requisito para isso. E também nós vemos que Deus jura e muda e não muda a sua palavra em Hebreus 6, 13 a 18. De qualquer forma, Moisés, mais tarde em Deuteronômio 31, 16 e 17, e Josué, que é esse texto que nós lemos, 23, 16, mostra que Deus fala com Israel e diz que se Israel pecasse contra o Senhor, então o Senhor iria fazer eles perecer na boa terra que tinha dado a eles. Então a pergunta é: a promessa de Deus a Israel é condicional ou ela é incondicional? Essa é a dificuldade de hoje. Vamos à solução. Há duas maneiras que os estudiosos e eruditos da Bíblia tentam para responder esse criticismo espiritualmente e literal. Espiritualmente, a promessa em Cristo, ela não contém nenhuma preenchimento literal em Israel. Mas no Israel espiritual, que é a igreja, aparece alguns versos chamando os crentes de Israel de Deus, Gálatas 6,16, e também chama os crentes de a semente de Abraão em Gálatas 3,29. E também aponta em Romanos capítulo 11 que Israel quebrou o concerto e devido à sua rejeição do Messias em Romanos 11, 17, então eles pecaram contra Deus e não guardaram o concerto que Deus tinha dado a Abraão. No Novo Testamento, muitas vezes as promessas parecem incondicionais. Diz que nós somos eleitos em Cristo antes da fundação do mundo. Efésios 1:4. Esse é o sentido espiritual na igreja. Quanto ao sentido literal de Israel, a Bíblia declara, e os estudiosos da Bíblia, que a eterna promessa da terra a Abraão e aos seus descendentes literalmente aponta para o futuro, que seria cumprido em Cristo, quando Cristo retornar à terra para o seu reino milenar. Mateus 19, 28 e Apocalipse 19 e 20. E suporta essa posição os seguintes pontos. Primeiro, a promessa da terra da Palestina é uma promessa para sempre, Gênesis 13, 15, e ela nunca foi preenchida totalmente. Segundo, do mesmo jeito que Moisés deu o concerto em Êxodo 19, 1 a 8, menciona que esse concerto era incondicional, baseado no caráter de Deus, que não muda. Gálatas 3,18 e Hebreus 6,17
e 18. Deus preencheu essa promessa ao seu povo. E Deus também impediu o seu povo de ficar na terra por causa do pecado. Terceiro, o Novo Testamento mostra que o preenchimento literal da terra de Israel, essa promessa, tem a ver com as promessas da salvação, através da semente de Abraão, que é Cristo, Gálatas 3,16 e verso 29. Quarto, o Novo Testamento mostra que essa promessa será preenchida incondicionalmente, todas as promessas feitas a Abraão e aos seus descendentes. Num futuro, Paulo também fala de uma nação de Israel que seria cortada e depois seria enxertada novamente como salva. Romanos 11, 23 a 26. Na verdade, o livro de Apocalipse menciona várias promessas e menciona os 144 mil das tribos de Israel que serão restaurados no final dos tempos, assim defendendo a posição que cada tribo tem um sentido espiritual nas Escrituras. E finalmente, as Escrituras deixam clara que há uma distinção entre o concerto incondicional feito a Abraão e o conceito condicional feito de acordo com a lei de Moisés, para aqueles que guardassem a lei. Paulo diz que os Gálatas, eles haveriam recebido a herança da lei, e já não segundo a promessa. Mas Deus deu a promessa para Abraão, Gálatas 3,18. Essa é uma interpretação literal, mostrando que o não cumprimento do concerto, ora é condicional, conforme a lei de Moisés, em Êxodo 19, é também uma exortação com relação à demora temporária de Deus em preencher toda a promessa feita no seu concerto com Abraão. Josué, capítulo 23, verso 16. Bom, esperamos ter respondido a essa pergunta, que você possa entender que mesmo as promessas de Deus, nenhuma cai por terra, e que outras serão cumpridas durante o tempo do milênio. Mas, de acordo com a lei de Moisés, existiam algumas condições para Deus os abençoar. A condição era o cumprimento da lei. Como eles nunca conseguiram cumprir a lei, foram tirados da sua terra. Quem cumpriu toda a lei é Cristo, por isso que durante o milênio, todas as promessas feitas a Abraão se cumprirão na descendência de Abraão, que é Cristo. Bom, que Deus te abençoe, que você possa meditar nessas dificuldades bíblicas e pensar mais e mais nas Escrituras Sagradas. Acione nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini. Todos os dias nós colocamos 3 vídeos para você. Pela manhã, dificuldade bíblica. À tarde para a noite, um verso por dia. E à noite, uma curiosidade bíblica. PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia. Subscreva.